Então, olha só. Por que eu acho que o Danilo tem mais chance de ir para o Palmeiras que o Flamengo? É o mesmo caso do Paquetá, é o mesmo caso dos jogadores que o Flamengo repatria, né? Que o Flamengo traz. Por exemplo, o coração fala mais alto. Além do ótimo relacionamento do Palmeiras com o Botafogo, contrataram o Barbosa, contrataram o Marlon Freitas, estão ali com uma ligação agora melhor com o Botafogo desde que o Textor saiu. Além desse relacionamento, tem a rivalidade do Flamengo com o Botafogo. O Botafogo não vai querer perder jogador para o Flamengo, mesmo o Flamengo, às vezes, oferecendo o mesmo valor ou pouco mais. Eles vão preferir vender para o Palmeiras no mercado nacional. Tem uma informação nova importante e se não chegar uma proposta da Europa, que é a prioridade dele, ele vai ter que ir para algum time do Brasil, tá? E a notícia, ela só reforça, tá, o que eu venho falando, que ele dificilmente ia ficar no Botafogo. Então, segundo o GE, o volante Danilo Santos não deve mais atuar pelo Botafogo, tá? O jogador já indicou para pessoas próximas que não pretende mais defender a camisa alvinegra. Danilo, inclusive, quer resolver sua situação antes da reapresentação do clube, tá? Dessa forma, a tendência é de que a situação do volante seja resolvida nos próximos dias. Vale destacar que o Danilo é alvo do Flamengo, Palmeiras e alguns clubes europeus. Só que o Flamengo não prioriza a contratação de volante. O Flamengo não vai ficar entrando em disputa para contratar o Danilo. O Flamengo sondou, a gente já trouxe a informação que o Flamengo foi até o empresário, o Bertolucci, falou quanto tinha interesse de pagar, que tinha interesse no jogador, mas não chegou a apresentar uma proposta real. O Palmeiras ofereceu, ainda botou zagueiro no negócio, 20 milhões de euros, o Botafogo quer mais, só que o Danilo agora, a informação é que ele não joga mais pelo Botafogo. Então, ou é Brasil, Palmeiras e Flamengo, sendo que o Palmeiras leva vantagem, que eu já expliquei para vocês. O cara cria de lá, o cara tem uma ligação com o Palmeiras, tem um bom relacionamento, tudo que eu falei, e ou ele vai para a Europa. Né? E até o momento, falaram do Chelsea, mas isso aí já foi desmentido, não tem uma proposta, né, no papel, algo interessante, uma proposta boa mesmo do futebol europeu pelo Danilo até o momento. Então, a chance dele sair do Botafogo é real, deve sair do Botafogo. E a chance dele ir para o Palmeiras, para mim, tá? Tô fazendo uma análise real para vocês, é muito maior, por tudo que eu já expliquei aqui. Meus amigos, e o Gianluca Prestiani, ele respondeu sobre os jogadores do Flamengo. Na verdade, ele postou, né, nas redes sociais. Ele que é aquele rapaz, né, aquele argentino que joga no Benfica, que tomou uma rasteira do Pulgar, que eles estão reclamando, tomou uma rasteira do Pulgar, uma entrada forte do Royal, que foi o argentino do episódio lá com o Vini Júnior, né, da mão na boca, de acusação de racismo e tudo mais, e tá chateadinho, e o jornal A Bola de Portugal trouxe aqui que ele se manifestou nas redes sociais. Olha aí, o Gianluca Prestiani, ele se manifestando, tá chateadinho, né? E aí ele falou o seguinte: não responder a uma provocação também pode ser caráter. Nossa, muito caráter, né? Com relação à questão de racismo, atitude que foi denunciada, né? Espero que você realmente tenha muito caráter e não tenha feito esse ato de racismo. Não por falta de força, mas porque se aprende que algumas discussões só te querem ver a perder a calma, a altura e o respeito por ti mesmo. A elegância também consiste em não descer para qualquer terreno. Ou seja, eu não desci para o nível dele, eu não desci para o nível do Pulgar ou para o nível do Royal e para a torcida do Flamengo que estava lá chamando ele de racista. Ele não desceu para o nível dos brasileiros, né? É isso que você quis dizer? É isso, eu entendi dessa forma, né? Para mim, você está dizendo que você não quis descer de nível, né? Tá bom. E a gente teve os jogadores do Flamengo também, né, na zona mista, falando sobre o episódio, tá? A gente teve aí o Samuel Lino, ex-Gil Vicente, falando com a imprensa portuguesa na zona mista e falou o seguinte: jogador do Flamengo é isso, jogo duro. Não há isso de jogador que tem algum problema conosco, com o Flamengo ou com o jogador que passou pelo clube. O que aconteceu não é da nossa conta. Claro que o Vinícius é um jogador especial que passou pelo Flamengo. Dentro desse jogo não teve nada a ver com a questão do Vinícius, o Samuel Lino falando. Já entramos com um jogo duro e é assim que é o Flamengo, tá? O Emerson Royal também falou o seguinte: obviamente que a gente vê e sabe quem foi.
Não sabemos exatamente o que aconteceu, se falou ou não. Acredito que um jogador jamais irá dizer que falou se não tiver falado. Mas estamos aqui a vestir a camisa do Flamengo e, para o azar dele, caiu ali na hora errada. Ih, moleque, aí o Royal deu no meio. O Royal deu no meio do Prestiani, tá? Sensacional. Excelente resposta do Emerson Royal. É isso aí, cara. Tem que responder mesmo. Tem que responder mesmo. Tá? Gostei muito. Obviamente que a gente vê e sabe quem foi. O Samuel Lino, né, pisou em ovos, jogou lá em Portugal. Não sabemos exatamente o que aconteceu, se falou ou não. Acredito que um jogador jamais irá dizer que falou se não tiver falado, ou seja, que o Vini não iria acusar à toa. Mas estamos aqui a vestir a camisa do Flamengo e, para o azar dele, caiu ali na hora errada. Pô, o Royal aí, o Royal tá ganhando respeito da galera, hein? O Royal tá ganhando respeito da galera, sensacional. E vamos falar agora dos jogadores do Flamengo que tiveram oportunidade e que conseguiram nessa intertemporada em Portugal ganhar um espaço melhor ali, ter mais chance ali com o Leonardo Jardim, tá? Mas se a gente avaliar, foram poucos aí os casos de jogadores que saíram da viagem de Portugal sem aproveitar de alguma maneira a chance recebida, né? Por exemplo, olha só, a gente tem o Alacian, que saiu muito bem, né, dessa viagem, inclusive gerando aí, né, situação de que olheiros de clubes europeus tenham até avaliado o jogador, tá? Então fez gol contra o Lausanne Sport, fez gol contra o Benfica, tenta se firmar, se emocionou, é importante, estamos torcendo muito para que ele se recupere, o Jardim é muito bom com garotos, né? O Johnny, que saiu muito elogiado e com 5 clubes interessados na Europa, o João Vitor também, tá? Lateral esquerdo aí e o zagueiro aproveitaram, tá? Então Samuel Lino cresceu demais também, saiu muito valorizado. O Lohan também ganhou espaço, tá? O Emerson Royal acabou essa intertemporada e o Pulgar, né? Jogadores aí que foram muito bem na intertemporada. Bruno Henrique, tá? O próprio Everton Cebolinha, mas aí acabou falando besteira e aí isso, né, irritou a diretoria. Mas é importante a gente falar de jogadores que saíram muito bem cotados, muito bem avaliados dessa intertemporada em Portugal. E é importante a gente trazer aqui também que o próprio Rock Hudson, lá do Coluna do Fla, trouxe uma informação importante com relação a esses jogadores jovens do Flamengo, né, que o Flamengo acabou aproveitando durante a intertemporada, e jogadores que o Flamengo deve dar mais oportunidades, e inclusive, olha só, João Vitor, Johnny e Joshua, tá? Agradam a comissão técnica e ganham moral no Flamengo, tá? Então, segundo o Rock Hudson, lá do Coluna, avaliação bastante positiva desses 3 jovens durante a intertemporada. A diretoria, inclusive, não pretende negociar o Johnny, tá? O Flamengo não quer negociar o Johnny, a ideia é manter o lateral no elenco e aumentar gradualmente suas oportunidades na equipe principal após o bom desempenho apresentado no período de treinamentos, tá? Então, importante a gente trazer isso aí, que o Johnny deve ter mais oportunidade, que o Flamengo não quer negociar o jogador, e esses outros todos que foram aproveitados e que foram bem também devem ganhar espaço. Óbvio que o Flamengo vai negociar um jogador ou outro, mas a viagem foi vista como muito positiva no Flamengo. E olha, aproveitar aqui para trazer para vocês que o Pablo Rafael Rua, né, jornalista também amigo nosso, trouxe que os nomes em negociação que o Flamengo já está conversando estão sendo mantidos em sigilo. Já está conversando aí com alguns nomes, né? E esses nomes estão sendo mantidos em sigilo, tá? Ele fala que teve a confirmação agora de uma pessoa importante da diretoria de que um desses nomes é um centroavante. É um centroavante, o Pablo, já falei isso aqui, é um centroavante, um ponta, um meia, tá? Muita gente aí com dúvidas, né, não sabe exatamente qual posição, a gente já falou aqui, tá? É atacante, meia e ponta. E é importante a gente falar que o Flamengo está buscando no futebol sul-americano também. E o Boto já deu uma pista disso quando ele fala que estava às 4 da manhã em Portugal, negociando. 4 da manhã em Portugal, a gente está falando ali, né? Ele ficou até às 4 negociando. Então ele começou às 10 da noite, 11 da noite, o horário, né, da América do Sul. Então ele estava não é futebol brasileiro, ele estava negociando com
empresários e clubes da América do Sul. Então tem um atacante na América do Sul que o Flamengo, isso a gente já tem confirmado que o Flamengo estava negociando. Se vai contratar são outros 500, mas tem um atacante em atividade na América do Sul que o Flamengo estava negociando, a gente já vem trazendo isso há muito tempo. Quando a janela abrir, a gente vai saber assim que o Flamengo contratar, tá? Mas é isso, tem outras posições que o Flamengo está buscando, como eu falei para vocês, mas a prioridade é essa: meia, ponta e ataque. E o Flamengo vai ter aí uma maratona de 10 jogos até o fim de agosto. Gente, é uma maratona, uma baita de uma maratona, após encerrar essa intertemporada em Portugal e ganhar o troféu do Algarve. O Flamengo agora tem vários jogos em sequência, né? Vai jogar contra o Olímpia às 20 horas de Brasília na sexta-feira, é amistoso, é um último teste aí justamente para se preparar para a Libertadores, né? Um time que está acostumado a jogar Libertadores também. Então, Flamengo e Olímpia, o amistoso às 20 horas no dia 17, sexta-feira. Chapecoense e Flamengo, 22/7, 21h30, já Brasileirão, 19ª rodada. Flamengo e São Paulo, 20ª rodada do Brasileirão, às 18h30, dia 26/7. Aí tem Inter e Flamengo, 29/7, Flamengo e Vitória. Um revanche aí, hein? Flamengo jogando em casa para dar aquela porradinha no Vitória, hein? Quero revanche, hein? 9/8, Cruzeiro e Flamengo, 12/8, oitavas da Libertadores, Mirassol e Flamengo, 16/8, 23ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Cruzeiro, oitavas da Libertadores, 19/8, aí Cruzeiro e Flamengo, 23/8, 24ª rodada do Brasileirão. O Flamengo joga 3 vezes na sequência com o Cruzeiro, 3 jogos seguidos com o Cruzeiro. Flamengo e Botafogo, né, 30/8, ainda horário a definir, tá? Então, 25ª rodada do Brasileirão. Então, essa é a sequência pesada do Flamengo, tem 3 jogos seguidos com o Cruzeiro, 2 pela Libertadores, 1 pelo Brasileirão, e na sequência, clássico com o Botafogo. São muitos jogos importantes, mas tem jogos aí em casa que o Flamengo pode... Chapecoense fora, que o Flamengo pode ganhar, o São Paulo em casa para o Flamengo enfrentar, o Vitória em casa, né? O Flamengo tem que ganhar esses próximos jogos e contar ali que o Palmeiras, que está na liderança, também perca pontos. O Flamengo pode conseguir, sim, colar no líder e ainda classificar na Libertadores. O que seria importante seria cumprir a missão do Flamengo. A missão do Flamengo em agosto é essa: aproximar, né, do líder e confirmar a melhor campanha da fase, o líder geral da fase de grupo da Libertadores, com uma bela classificação no Maracanã diante do Cruzeiro, e aí na sequência ainda ganhar o Cruzeiro no Brasileirão também.